Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Me Responde Químico e hoje a gente vai resolver mais uma questãozinha aí relacionado ao cálculo de concentração das soluções. Essa é uma questão da FATEC de São Paulo, do ano de 2006, uma questãozinha bem tranquila, tá? Mas eu vou explicar como que a gente resolve ela de duas formas. Uma usando a fórmula para calcular a concentração molar e outra para a gente fazer utilizando a regra de 3, ok? Antes da gente começar a resolver a questão, só queria pedir para você que está assistindo para curtir nosso vídeo, se inscrever no canal aí e deixar um comentário ou sugestão de questões, de algum conteúdo de vídeo que vocês queiram assistir, beleza? Então vamos embora para a questão. Então a questão diz o seguinte para a gente: quando se dissolve um comprimido efervescente contendo 1 grama de vitamina C em 1 copo de água, obtém-se cerca de 200 ml de uma solução aquosa na qual a concentração em mol por litro menos 1 de vitamina C é igual a. Então o exercício quer saber o seguinte, pessoal. Uma pessoa colocou um comprimido que pesa 1 grama de vitamina C em um copo com volume de 200 ml. E aí o exercício quer saber qual a concentração em mol por litro menos 1 dessa solução. E forneceu como dado para a gente a massa molar da vitamina C. Então vamos lá, ó. Primeira forma que a gente vai resolver é utilizando a fórmula de concentração molar. Então, vou deixar aqui nossa colinha da fórmula para a gente fazer. A concentração molar, pessoal, ela é expressa em M, que é a massa da substância, dividido por a massa molar, que é o MM maiúsculo, e o volume da solução que a gente quer preparar em litros, certo? Então, ó, vou reescrever aqui para a gente substituir e encontrar o que corresponde a cada coisa. Quem é a nossa massa, quem é a massa molar e qual é o volume. Então, C, que é a nossa concentração molar, é igual a M dividido por massa molar vezes o volume em litros. Não pode esquecer que o volume é em litros, tá, pessoal? Se vocês fizerem a conta com o volume em ml, vai dar errado o resultado. Então, agora, só a gente substituir, vou colocar aqui, né, primeiro caso, que é a primeira maneira da gente resolver. Então, agora é só a gente substituir. Nossa massa, quanto que é? 1 grama de vitamina C, que é a massa do comprimido. Isso dividido pela massa molar, que o problema forneceu para a gente, 1,8 vezes 10 ao quadrado grama por mol a menos 1, vezes o volume da nossa solução, que é aqui 200 ml. No entanto, para a gente utilizar a fórmula, a gente precisa converter esse volume para litro. 200 ml, pessoal, em litro equivale a 0,2 litros, tá ok? Se você tem dificuldade com essa conversão de unidades assim, de litro para ml, ml para litro, mais para frente eu vou postar alguns vídeos ensinando como realizar a conversão de unidades aqui, beleza? Então só acompanhar o canal que logo logo a gente tem vídeo sobre isso. Vamos continuar a nossa continha agora aqui. Então, vou usar uma calculadora para facilitar a nossa conta aqui. E eu vou começar a resolver na parte de baixo primeiro. Então, vou repetir o 1 aqui. E vou resolver a parte de baixo. 1,8 exponencial ao quadrado. Esse e ao quadrado aqui equivale ao nosso 10 elevado ao quadrado, tá, pessoal? Vezes 0,2. Isso é igual a 36, então vai ficar 1 sobre 36. E agora é só fazer 1 dividido por 36, que a gente vai achar a nossa concentração final, que é igual a 0,027
0,027, beleza? Tá vendo que o próximo número depois do 7, na verdade, né, e vou achar a nossa concentração, que é o 027. Então, como o próximo número aqui, ó, tá vendo que é uma sequência de 7, então a gente pode arredondar isso para 0,028, tá ok? Aí, se você reparar, nas nossas opções aqui, a gente não tem um número decimal, né? A gente tem um número expresso em potência. Então, a gente vai ter que colocar esse número aqui na forma de uma potência. Para a gente expressar numa potência, a gente tem que colocar um número entre 1 e 10. Então, vamos andar algumas casas aqui para a gente chegar nesse valor. Então, andando 2 casas, a gente vai ficar com 2,8 vezes 10. Como a gente andou para casa, ó, quando a gente andou com a vírgula no sentido da esquerda para a direita, então o nosso número aqui ele vai ser negativo, tá? Como a gente andou 2 vezes, vai ser 2, certo? Então, nossa concentração final da solução é 2,8 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro a menos 1, certo? Essa aí é a nossa resolução utilizando a fórmula. A maioria dos alunos tem dificuldade de resolver com regra de 3 e geralmente gostam de utilizar a fórmula. Eu, particularmente, prefiro fazer utilizando a regra de 3, porque ele dá um entendimento muito maior para a gente sobre o que nós estamos resolvendo. Aqui na fórmula a gente só joga os valores, substitui, faz a conta. Beleza, isso é meio que você memoriza, executa uma sequência de passos, está pronta a questão. Agora, essa segunda forma que a gente vai fazer, que é utilizando a regra de 3, a gente tem um raciocínio maior a respeito da questão. Então, vamos lá. Ó, quando a gente vai resolver com a regra de 3 e a gente está falando de concentração em mol por litro, a primeira coisa que a gente precisa fazer é converter a nossa massa em gramas para mol. E como que a gente faz isso? A gente faz isso utilizando a nossa massa molar. Então, a massa molar ela dá uma informação muito importante para a gente, que é o seguinte, que 1 mol de vitamina C, que é aquele número lá, 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas de vitamina C, pesam 1,8 vezes 10 ao quadrado gramas, certo? Então, 1 mol tem esse peso. Só que a gente não tem esse peso, a gente tem 1 grama. E aí a gente quer saber o quanto esse 1 grama equivale em mols. Até aí tudo bem? Então, aqui vai ser nosso X. Agora, basta a gente resolver essa regra de 3, né? Multiplicando cruzado aqui, vamos isolar nosso X e resolver. Então, vai ficar 1,8 vezes 10 ao quadrado X é igual a 1 vezes 1, que dá 1, né? Então, para a gente isolar nosso x agora, vai ficar x é igual a 1, passo 1,8 vezes 10 ao quadrado dividindo. Vamos ficar com 1 dividido por 1,8 vezes 10 ao quadrado. Se a gente fizer essa conta na calculadora, nós vamos achar o número de mols correspondente a 1 grama de vitamina C. Então, vamos lá. 1 dividido por 1,8 elevado ao quadrado. Isso é igual a 5,55 vezes 10 elevado a menos 3 mol, certo? Então, esse é o primeiro passo da nossa resolução. Agora, a gente já sabe que em 1 grama de vitamina C, nós temos 5,55 vezes 10 a menos 3 mols de vitamina C,
ok? Então, basta a gente resolver mais uma regra de 3 agora para chegar no nosso resultado final. Vamos lá. Isso que a gente colocou esse comprimido de 1 grama no volume de 200 ml. Então, quer dizer que em 200 ml a gente tem esse número de mol. Vocês concordam comigo? Se você não entendeu isso, pausa o vídeo um momentinho e tenta pensar a respeito do que eu estou falando. Então, ó, quer dizer que em 200 ml de água eu tenho 5,5 vezes 10 elevado a menos 3 mol de vitamina C. Só que a gente vai expressar a concentração em litros. Então, eu tenho 200 ml. Eu quero saber para 1 litro, no caso. Então, basta a gente colocar aqui em 1000 ml, que corresponde a 1 litro, quanto que eu vou ter? E aí, novamente, só a gente resolver essa regra de 3. Então, vai ficar 200x é igual a 55,5 vezes 10 a menos 3 vezes 1000. E agora a gente faz essa continha aqui, né? Aí já está aqui o meu 55 vezes 10 a menos 3 e vou fazer ele vezes 1000. Então tá aqui, 55,55. Então, 200x é igual a 5,55. Agora é só a gente isolar nosso x é igual a 5,55 dividido por 200. E, novamente, só fazendo na calculadora aqui nossa continha. Então, vai ficar 5,55 dividido por 200. Novamente, percebam que a gente achou o mesmo valor da primeira forma que a gente fez. Arredondando aqui, vai ficar 0,028. E aí, a gente pode só passar para a potência, né? Que vai ser 2,8 vezes 10 a menos 2 mol por litro a menos 1. E essa é a nossa resposta final. Dois vírgula 8 vezes 10 mol por litro a menos 1. Tá aí, pessoal. Uma questãozinha bem simples. Mostrei para vocês duas formas que a gente tem para fazer essa questão. E espero que vocês tenham entendido, gostado. E daí é treinar, né? Questões desse tipo aí para você se adaptar a fazer com a regra de 3, que na minha opinião, quando a gente aprende a fazer por regra de 3, a gente não precisa decorar mais fórmula nenhuma. E aí o caminho é bem mais tranquilo, né? É isso então. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.